o vosso vídeo, é uma recomendação que eu vos deixo. O vídeo não faz falta, não são vocês o anfitrião, portanto gostamos de ver caras bonitas, obviamente, mas se não são anfitriões, se não são oradores, podem desligar o vídeo. Guardem todas as questões que possam ter e que vos possam ir ocorrendo durante a apresentação para o final. No final iremos guardar 15, 20 minutos, tal como a semana passada, para perguntas e respostas. A doutora Alexandra terá todo o gosto em esclarecer. Por outro lado, quem não estiver a ver ou ouvir em determinado momento da apresentação deve sair da sala e voltar a entrar, sem incomodar os outros, sem colocar nada no chat, não faz falta, saia e experimente voltar a entrar. Coloquem os vossos microfones, por favor, no silêncio, respeitem quem está na sala e no final, quem está a desenvolver a oportunidade e já está na sala, poderá falar separadamente, fora da conferência, por telefone, por Skype, aquilo que for, com os seus convidados. E para não perder mais tempo, vamos desde já passar a palavra à nossa oradora e grande comunicadora desta tarde, a doutora Alexandra Vasconcelos. Doutora Alexandra, por favor, a apresentação é sua. Força e obrigado. Da For Life. Há pessoas que eu já vi que estão aqui na sala connosco, que eu já conheço há muitos anos e considero como verdadeiros amigos. Eu acho que isto é também uma família e para mim é sempre um prazer poder voltar a falar e poder voltar a contribuir e estar aqui convosco, com toda a equipa da For Life. Eu sei que temos também presente na sala pessoas de outros países, pessoas do Brasil, pessoas de fora de Portugal. Eu vou tentar falar um português assim mais aberto, para que todos me consigam entender. E vamos hoje, temos aqui um bom trabalho. Eu queria que pegassem numa caneta, talvez em um papel, para tomar algumas notas, porque vamos falar de um tema que eu acho que é um tema super importante, tem a ver com o emagrecimento e como é que os fatores de transferência podem ajudar no processo de manutenção do peso e do emagrecimento, sempre numa questão muito global, porque em termos de emagrecimento não há nada que seja milagroso, é uma questão, tudo é muito, muito integrativo. Eu já estou a partilhar aqui o meu ecrã. Estão a ver que além do exercício físico, da alimentação, há uma série de situações que vamos ver ao longo destes cerca de 60 minutos que vamos estar aqui juntos, como é que nós podemos manter um peso bom e como é que nós podemos não engordar e como é que os fatores de transferência nos podem ajudar. Algumas pessoas, talvez é a primeira vez que estão a contactar comigo, eu queria só fazer aqui uma breve apresentação. Eu sou farmacêutica, tive muitos anos a trabalhar em farmácia de oficina, em farmácia comunitária, e chegou uma altura da minha vida que achei que esse não era o caminho e que nós podíamos muito mais, podíamos fazer muito mais para além daquilo que eu estava a fazer no balcão da farmácia, e desde há 16 anos ou 17 talvez, tenho que fazer outra vez melhor as contas, que me dedico ao envelhecimento saudável, ao anti-envelhecimento. Porque não há dúvida nenhuma que é neste lado da prevenção que nós temos que estar. E hoje em dia, nos dias que nós estamos a viver hoje, nós percebemos, isto é muito importante, é mesmo aquilo que eu me tenho focado os meus pensamentos durante estes dias que estamos todos nós aqui de quarentena. Não há dúvida nenhuma que as pessoas que estão bem adaptadas, as pessoas que têm um bom sistema imunitário, as pessoas que têm um pH do corpo não tão acidificadas, as pessoas que têm uma boa suplementação, as pessoas que têm uma boa nutrição, as pessoas que têm uma parte espiritual equilibrada, são as pessoas que, mesmo sendo contaminadas pelo vírus, fazem parte daqueles 80% de pessoas que, ainda que sendo contaminadas, não têm sintomas. E, portanto, isto é um ponto super importante, percebermos que nós temos que, e é uma ilação que temos que tirar para o futuro, não só para este Covid-19, mas para tudo aquilo que pode acontecer em termos de saúde e pelas diversas formas que nós podemos ser contaminados, bactérias, vírus, parasitas, tóxicos, cancros, doenças autoimunes, alergias, doença cardiovascular. Tudo isso que nós temos que estar fortes e temos que ter um bom sistema imunitário. E para isso a alimentação é importante, o peso é importante e mais uma série de coisas
que nós vamos agora ver durante estes dias. Estava eu a dizer que eu sou farmacêutica, trabalhei muito tempo em farmácia comunitária e cheguei a uma determinada altura que realmente era nesta parte do anti-envelhecimento, e aqui comecei a achar que era isto que fazia sentido, era nós prevenirmos e trabalharmos o nosso envelhecimento saudável, e dediquei-me, então, fiz muitos cursos no estrangeiro, em Espanha, na Alemanha, em vários países da Europa, várias pós-graduações, e é aqui que me tenho movimentado. Trabalhamos numa clínica em Lisboa, uma clínica de medicina integrativa, com uma grande equipa, com nutricionistas, com naturopatas, com dentistas, fazemos medicina biológica. Quem tiver a curiosidade de perceber o nosso trabalho, pode consultar então o site das Clínicas Viver. E então, vamos lá começar a entrar propriamente no tema, como emagrecer e como podermos manter peso e também não engordar com fatores de transferência, como é que os fatores de transferência nos podem ajudar neste nosso processo de manutenção do peso. Eu vou aqui passar aqui os meus slides. Também parece que hoje não está a querer funcionar. Nós consideramos pessoas obesas quando o índice de massa corporal é maior do que 30. O que é o índice de massa corporal? Tem a ver com a relação entre o peso e a altura. Este valor é um valor que nós normalmente medimos em consulta e que normalmente as pessoas podem medir. Existem fórmulas na internet que nos permite calcular o índice de massa corporal através da introdução do valor do nosso peso com a nossa altura. E é este o valor para nós que é importante, não é o peso. O peso por si só não nos diz muito mais nos diz este valor, assim como a percentagem de gordura. A percentagem de gordura é que é importante e que é efetivamente prejudicial à nossa saúde. Pessoas que têm excesso de peso são pessoas que têm IMCs acima de 25. É importante distinguirmos esta noção de excesso de peso e de obesidade, porque nós sabemos que em termos de excesso de peso e obesidade existe uma grande percentagem da população, cerca de 30% da população tem excesso de peso, tem obesidade, o excesso de peso eu presumo que muito mais do que 30%. 1 em cada 8 adultos é obeso, e quando eu falo em obeso não estamos a falar em excesso de peso, estamos a falar em obesidade, com índices de massa corporal acima dos 30. Em termos de crianças é aflitivo, 150 milhões de crianças apresentam alterações no crescimento devido a uma alimentação inadequada, não só para o excesso de peso, mas também para o baixo peso. E 90% da população não tem bons hábitos alimentares. O que é que consideramos hoje em dia? Apenas 10% da população consegue ingerir a quantidade certa de vegetais, a quantidade certa dos alimentos que nos fazem bem, que são alimentos saudáveis. 90% da população não consegue ter uma alimentação saudável. Os fatores de risco clássicos, vamos começar por aquilo que nós sempre ouvimos falar e aquilo que sempre foram considerados os fatores de risco clássicos. Diga, Sr. Carlos? Estão a ouvir bem? Não, continua. É alguém que tem... Há pessoas que vão ativando o microfone de vez em quando e é um desafio constante. Continua. Tá bom, mas eu não estou a ouvir, estou concentrada, não há problema. Vamos falar então dos fatores Não sei se estou a falar com um tom bom, se preciso falar um pouco mais alto, não? Está tudo ok? Está ótimo, pode continuar. Está ótimo? Ok. Então vamos lá. Os fatores de risco clássicos, porque isto é aquilo que quando nós... normalmente aquilo que nós vemos na maior parte da informação que nos chega prende-se com estes fatores clássicos, que têm a ver com o social, com o meio onde nós estamos inseridos, com os jantares, as almoçaradas, com os amigos, a nossa família, os nossos filhos gostam de hambúrgueres, gostam de McDonald's e gostam das batatas fritas. Temos a ver com a nossa questão física e com a questão emocional, que é um fator muito importante em termos de obesidade. E o que é que acontece, o que é que nos dizem também, aquilo que nós durante muitos anos ouvimos falar. Eu tenho que comer menos e tenho que gastar mais. E sempre ouvimos, e sempre nos foi dito que a questão da obesidade e a questão do excesso de peso é um balanço entre as calorias que nós ingerimos e as calorias que nós gastamos. E é este equilíbrio que tem que ser reposto.
E por isso é que sempre nos pediram para fazer dietas hipocalóricas e por isso é que sempre contamos calorias e por isso é que muitas pessoas vão para o ginásio gastar as tais calorias. Agora, logo a primeira pergunta que nos surge aqui é: esta estratégia tem resultado? O que é que tem acontecido a nível internacional com a obesidade? Porquê é que nós cada vez temos mais obesos? Começa logo aqui a surgir uma série de perguntas e que percebemos que não pode ser assim. Isto não é assim, não temos apenas que fazer a gestão entre as calorias ingeridas e as calorias gastas. As consequências da obesidade, também aquilo que a Organização Mundial de Saúde e aquilo que nós sabemos é que aumenta a mortalidade e aumenta a morbilidade e que vai reduzir a esperança média de vida. Isto são dados adquiridos, são dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde e com os quais todas as pessoas estão completamente de acordo. Eu agora vou-vos mostrar aqui uma imagem para nós começarmos aqui a entrar um pouco mais agora no tema, porque muitas vezes a obesidade, infelizmente, muitas pessoas ligam à questão estética. A questão estética é aquilo que nós vemos por fora. Isto que está nesta imagem é aquilo que existe dentro do nosso corpo. Alguém quer ser assim? Eu acho que esta imagem vale mais do que 1000 palavras. Nós percebemos quem tem um pouco de peso, eu não estou a falar em obesos, estou a falar em algum excesso de peso, com alguma acumulação de gordura, especialmente esta gordura a nível abdominal, que é a gordura prejudicial, que é a gordura inflamatória e que é a gordura que causa doenças. Isto é o estado de pessoas que têm alguns quilos a mais. É aqui que a gordura se acumula e é isto que está o interior do nosso corpo. Portanto, por amor de Deus, amigos que nos estejam a ouvir, não pensem, vou fazer exercício físico, vou contar calorias, vou comer menos para ter um corpo espetacular. É claro que isso é importante e nós vamos ver como a parte exterior, eu vou-vos mostrar dentro do meu conceito e aquilo que eu entendo que seja um ciclo para o envelhecimento saudável, como é que a parte exterior está muito, muito conectada com isso e obviamente que faz parte de nós. Nós somos um ser muito holístico e aquilo que nós mostramos e a forma como nós nos sentimos na nossa pele é fundamental e determinante para nós nos conseguirmos sentir bem. E então, as perguntas que surgem. Primeiro, haverá mais causas para além da excessiva ingestão calórica? O que é que acham? Porquê é que há pessoas que comem pouco e têm excesso de peso? Nós sabemos isso, nós na consulta todos os dias chegam pessoas que dizem, doutor, eu parece que engordo do ar. E se calhar, de todas das pessoas que me estão a ouvir, há muitas pessoas que estão aqui a identificar-se com esta situação. Há pessoas, especialmente mulheres, depois da menopausa, nós chegamos a um ponto que a pessoa já não come nada e parece que engorda do nada. Mulheres e homens, de uma forma geral. Isto é muito comum. E porquê é que há pessoas que efetivamente não conseguem emagrecer? Porquê é que há pessoas, e nós temos essa experiência na consulta, porquê é que há pessoas que nós restringimos a alimentação, reduzimos as calorias, pomos as pessoas a fazer exercício físico e mesmo assim elas não conseguem emagrecer. Então, isto significa o quê? Isto remete-nos para quê? Para uma série de razões responsáveis pelo facto de nós não conseguirmos manter peso. E, em primeiro lugar, há um conceito que, a partir de agora, vai ser muito importante nós conseguirmos entendê-lo, e é o conceito que se prende com o terreno biológico. Nós, em medicina biológica, para nós, a primeira coisa que nós temos que ajustar é o terreno. O que é o terreno? Eu já falei deste conceito de terreno, tenho falado várias vezes, mas vou voltar a repetir porque é um conceito super, super importante. O terreno é aquilo que é o nosso corpo. Eu vou fazer porque, obviamente, nós hoje, nesta época que estamos a viver, estamos todos muito focados na questão do vírus e se calhar há muitas pessoas já lhes passou pela cabeça porque é que há povos que não têm a incidência menor, porque é que há países que a incidência é maior, porque é que há pessoas num grupo que têm sintomas, porque é que há pessoas que não têm sintomas e porque é que há pessoas que o vírus entra e sai e a pessoa ultrapassa muitas vezes sem perceber que o teve. Tem a ver com esta questão do terreno. O terreno é fundamental. Se eu tenho um terreno bom, se eu tenho um terreno fértil, se eu tenho um terreno com pH certo, se eu tenho um terreno com os nutrientes certos, se eu tenho um terreno que não está inflamado, que não está oxidado, que tem uma composição de ácidos gordos ideal, um perfil lipídico correto, eu vou ter uma resposta correta. E, portanto, é este terreno, em primeira instância, quem quer perder peso,
Não pode simplesmente fazer uma gestão calórica. Tem que pensar como é que está o terreno, porquê que eu não consigo perder peso, ou porquê que eu engordo e porquê que eu não consigo manter peso. Porque muitas vezes perder é fácil. Nós fazemos uma dieta restritiva, perdemos N quilos e daí a um mês engordamos o dobro ou o triplo. Isto acontece imensas vezes na maioria das pessoas. Porquê? Porque o terreno não está certo, o terreno não está ajustado e o nosso terreno não está equilibrado. Em vez do nosso terreno nascer saúde, neste nosso terreno, o nosso corpo, digamos assim, o nosso corpo é muito mais propício para aparecerem doenças e para aparecerem desequilíbrios, sintomas que depois mais tarde levam à doença e que levam à mortalidade, morbilidade, etc. Então, vamos começar pelas verdadeiras, aquilo que nós consideramos as verdadeiras razões. Estas são as verdadeiras razões pelas quais nós estamos cada vez mais obesos. Em primeiro lugar, obviamente, que é o tipo de alimentação, que é isso que nós vamos ver mais à frente. Que é isso que eu acho que toda a gente está aqui muito, muito entusiasmado para perceber o que é que pode e o que é que não pode comer, e eu vou deixar mais à frente algumas sugestões alimentares, desde o pequeno almoço, jantar, etc. Então, o tipo de alimentação. Mas para além disso, nós temos a parte genética, a parte dos polimorfismos e a nossa própria genética. Existem pessoas que têm determinados polimorfismos que faz com que não consigam perder peso tão facilmente. Intolerâncias, alergias alimentares. A questão do stress é fundamental para pormos peso. O cortisol, quando temos stress, libertamos cortisol e o cortisol está intimamente relacionado com o peso. Depois, a crononutrição. Muitas vezes comemos de forma saudável, mas não comemos nas horas certas do dia. O sono. Sabemos que quem dorme mal engorda. As pessoas que têm um sono reparador são pessoas que mais facilmente conseguem manter a gestão do peso. Depois, a composição quantitativa e qualitativa da flora intestinal. Este ponto é super importante. Sabemos que existem determinadas bactérias, como o lactobacillus, o longro, alguns lactobacilos muito específicos que estão, o termófilos, estão intimamente relacionados com a flora intestinal das pessoas que têm mais dificuldade em perder peso e que mais facilmente conseguem engordar. Depois temos toxicidade e disruptores endócrinos, que eu já vou falar um pouco mais à frente, na questão dos disruptores endócrinos. Os medicamentos, super importantes. Quem faz antibióticos, por exemplo, muitos antibióticos, quem faz bomba de prótons para alterar o pH do estômago, quem faz anti-inflamatórios não esteroides, tudo isto vai alterar o nosso terreno, altera o nosso estômago, altera o pH do nosso estômago, altera a nossa flora intestinal e tudo vai contribuir para alterar o terreno, e se altera o terreno, nós vamos engordar. E depois as hormonas. A tiroide, especialmente, muito importante na gestão do peso. Hoje em dia nós temos cada vez mais pessoas com tiroidismos subclínicos, que é uma situação que tem que ser forçosamente analisada. Muitas vezes as análises pedidas, normalmente o T3, T4 e TSH, não refletem o hipotiroidismo subclínico. Há que investigar melhor, há que perceber como é que está o T3 reverso, há que perceber como é que está a função tiroideia, como é que está o iodo é fundamental, como é que estão os níveis de selênio, os níveis de zinco, para termos essencialmente a tiroide a funcionar. Quem tem uma tiroide preguiçosa, quem tem uma tiroide com hipotiroidismo, vai engordar, assim como, por exemplo, os estrogénios. As pessoas hiperestrogénicas, que têm muito estrogênio e pouca progesterona, as pessoas que tomam pílula, muitas vezes têm uma alteração entre estas hormonas sexuais e que também leva a ter dificuldade em perder peso. E depois temos um ponto que é um ponto que eu gosto muito e que tenho estudado a fundo este item, porque nós muitas vezes temos infecções silenciosas, temos parasitas, temos candidíases, temos infecções virais e bacterianas antigas e que é o suficiente para o nosso intestino não trabalhar bem, para o nosso intestino estar inflamado, estar infestado e, obviamente, se o intestino não está bem, nós não vamos conseguir emagrecer. Então, como já viram, temos uma série de razões pelas quais nós estamos gordinhos e muitas vezes dizem, mas porquê que eu estou com este peso a mais, eu não como assim tanto e farto-me de ir ao ginásio? Vamos passar então esta informação, como é que eu vou organizar esta informação que tivemos a ver? As radiações eletromagnéticas contribuem
vimos, o sono e os conflitos, a alimentação, as toxinas. Eu, dentro das toxinas, ainda queria falar em mais 2 pontos que são muito importantes, que são todas as toxicidades dos disruptores endócrinos. O que é isto? Que são substâncias que imitam as nossas hormonas e que causam estes transtornos hormonais que falei há pouco. Onde é que existem disruptores endócrinos? São substâncias que imitam, então, no nosso corpo a ação das hormonas e que existem, por exemplo, nos protetores solares, na garrafa d'água, o bisfenol, quando a garrafa d'água de plástico é exposta ao sol e à temperatura, liberta uma substância que tem um comportamento no nosso organismo de disruptor endócrino, os pesticidas, todos os tóxicos, os tóxicos ambientais, tudo isto são disruptores endócrinos e que podem alterar as nossas hormonas, e se nós temos as hormonas alteradas, nós vamos engordar. Ok? E as infecções. Tudo bem, então, todos estes 5 fatores vão contribuir para a doença, vamos contribuir para ficarmos inflamados, oxidados, alterar o nosso terreno biológico, contribuir para a doença e contribuir para nós ficarmos mais gordos. Então, estes fatores, como é que vão influenciar o nosso corpo? Primeiramente, vão influenciar os nossos genes, e se os nossos genes estão influenciados, eu vou ter um eu, que está representado por esta pirâmide, menos saudável. E se eu tenho um eu menos saudável, nós vamos ficar inflamados, vamos ter um sistema imunitário menos competente e vamos ter menos saúde. E se eu tenho menos saúde, eu tenho muito menos disposição para controlar a minha alimentação, para eliminar as toxinas, para reduzir os campos eletromagnéticos, e tudo isto, se eu não controlo, vai-me influenciar a expressão dos meus genes. Isto chama-se, esta ciência chama-se epigenética, é uma ciência que está, uma área que está agora muito em desenvolvimento, porque nós chegamos à conclusão que a nossa genética, os nossos genes, o nosso DNA relativamente ao DNA, por exemplo, da mosca, não é assim tão grande a diferença genética. O que na realidade faz a diferença é a epigenética, ou seja, o ambiente, a forma como nós vivemos, tem um impacto brutal nos nossos genes e na forma como nós podemos mais tarde expressar doenças, nomeadamente doenças cardiovasculares, obesidade, cancros, doenças autoimunes, etc. Tudo isto depende do ambiente e da forma onde nós estamos inseridos. Então, o que é que existe? Existe um peso. Devia existir um equilíbrio entre estas 5 situações que nos provocam doença e a nossa capacidade de defesa. Quando as toxinas, as radiações, a parte como nós vivemos, as infecções, a alimentação têm um peso enorme, os nossos sistemas naturais de defesa ficam sem eficácia e não conseguem combater todas estas posições que na realidade nos desequilibram. E as doenças vão aparecendo de acordo com estes fatores, e o primeiro órgão a sofrer, não há dúvida, que é o nosso intestino. O nosso intestino começa a ficar doente, e se o nosso intestino fica doente, nós vamos ficar inflamados, o nosso sistema imunitário não responde convenientemente, o nosso cérebro ficamos tristes, e se ficamos tristes, vamos comer, e se ficamos com o intestino inflamado, a barriga vai inchar, e o que vai acontecer é que não vamos conseguir estar íntima, a nossa flora intestinal vai ficar desequilibrada, e não há dúvida nenhuma que os obesos têm. Este estudo é um estudo muito interessante. Isto, como é uma apresentação para público final, eu não pus aqui estudos, mas tudo isto, todas estas matérias que eu tenho falado durante estes pequenos conselhos que vos vou dar aqui para a vida saudável e para o envelhecimento saudável, estão, obviamente, sustentados por informação científica e por muitos estudos que têm sido publicados essencialmente nos últimos anos. Os estudos sobre o intestino e o microbioma intestinal, todos os dias, eu penso que todas as semanas saem informações novas sobre o nosso microbioma intestinal, e há um muito interessante que mostra como as pessoas que têm tendência para engordar têm uma flora intestinal muito diferente das pessoas que mantêm peso e conseguem manter peso. E, portanto, é muito, em todas as situações, é de extrema importância. Mais uma vez, é sempre referir o intestino, que é o nosso órgão principal, é o nosso órgão que nos mantém saudáveis, que mantém os níveis de imunidade corretos e que nos
uma resposta imunitária correta e que mantém também uma boa parte emocional, porque nós temos um sistema nervoso entérico dentro do intestino que comanda a nossa emoção. Muito bem. Então, voltando aqui ao nosso eu, para o nosso eu ser saudável, nós temos que ter o quê? Temos que ter uma base saudável e um terreno equilibrado, que é a base onde se vai construir a nossa saúde. E, como vos disse, o principal órgão, terreno, desequilíbrio é a parte basocolítica, o gastrointestinal. Se este terreno gastrointestinal está desequilibrado, ou seja, se eu tenho um pH do estômago mau, normalmente muitas pessoas têm um pH do estômago, pelo stress, pelos medicamentos, por estes fatores todos que nós referimos, o estômago, em vez de se manter ácido, o estômago fica alcalino, e o que acontece é que nós não conseguimos digerir os alimentos convenientemente, os alimentos chegam ao intestino mal digeridos e vai alterar todo este microbioma e todo este ecossistema intestinal. Se este ecossistema intestinal está alterado, ele vai alterar e vai influenciar todo o nosso corpo. Vamos oxidar, vamos ficar mais intoxicados, o nosso sistema emocional vai ficar pior, vamos ficar com dores, acidificados. O terreno ácido é um terreno perigoso, é o terreno de doenças e é o terreno que menos nos protege em termos de defesa. E vou voltar à questão do vírus. As pessoas acidificadas são os terrenos onde o vírus, especialmente este Covid-19, é onde ele se sente bem e ele se multiplica mais rapidamente. Portanto, vamos tentar antagonizar e manter-nos alcalinos. Assim como ter um bom perfil lipídico, que é o último terreno, que é a questão das carências. E vamos lá então à prática. Como é que nós vamos fazer? Nós vamos ter que fazer, para termos um terreno equilibrado, sugiro, primeiro, limpar, reparar e regenerar. Estes são as 3 ações, e eu tenho falado largamente sobre isto. Aliás, nos meus livros, eu tenho 2 livros publicados. No último livro, que são 21 dias, o BioReset 21 dias, Jovem Saudável em 21 dias, em que precisamente nós temos um programa de 21 dias em que vamos limpar, uma primeira parte, reparar e regenerar. Primeira, para nos conseguirmos ter então um terreno equilibrado. O que é que consiste a primeira parte, que é a parte de limpeza? Vamos eliminar aquilo que nos faz mal, o glúten, os leites e os derivados, sensibilidades alimentares. Vamos eliminar os tóxicos, os aditivos, os conservantes, o álcool, medicamentos, pesticidas, as amálgamas, infecções, o stress e as radiações eletromagnéticas, campos eletromagnéticos, tentarmos livrar o mais possível destes influentes, destas situações, destes fatores todos que influenciam o nosso terreno. E então, como é que podemos limpar? Quais são os órgãos que nós temos que dar mais prioridade? Primeiro, o intestino e o fígado. São os nossos órgãos imunitores e que têm que nos proteger e que nos ajudar a limpar e a desintoxicar. Eu proponho um período, dentro do programa de limpeza, reparação e regeneração dos 21 dias, podemos fazer 21 dias, ou nesta fase que estamos todos em quarentena e todos em casa, eu proponho um desafio de 7 dias. Podemos até fazer o desafio de hoje até a próxima semana, e durante estes 7 dias vamos fazer este programa. Vamos fazer 2 dias de limpeza. 2 dias de limpeza podemos utilizar, temos aqui alguns produtos que eu costumo utilizar, fibras e ervas que ajudam a limpar e a regularizar o trânsito intestinal. Dentro deste contexto do Fiber System Plus, que é um programa, um produto que a For Life comercializa e tem uma ótima composição em termos de fibras e de outras ervas que nos ajudam a limpar o intestino. Isto é um programa para 10 dias, podíamos começar a iniciá-lo dentro do nosso programa de 7 dias e depois, obviamente, continuar mais 3, não é? Porque nos sobram aqui 3.
e fazemos este programa dos 7 dias. Eu gosto bastante de associar, em termos intestinais, enemas, que são clisters de café. Quem tiver curiosidade em saber como se faz, nos meus sites, no meu Facebook, no meu Instagram, nos meus livros, no programa da Dharma 5, em vários sítios eu tenho a explicação de como é que nós podemos fazer enemas. Os enemas são clisters intestinais com água e que nos ajudam muito a manter o intestino limpo, o intestino saudável. Se nós fizermos com café, tem a seguinte vantagem, é que consegue também fazer uma limpeza em termos hepáticos, porque acaba por funcionar como um sistema de desintoxicação, como uma diálise do sangue. Eu, se conseguir manter água com café dentro do intestino por volta de cerca de 7 minutos, eu consigo que todo o sangue passe por o intestino e consiga fazer como se fosse uma esponja. Estou a explicar isto de uma forma mais simples para as pessoas que nos estão a ouvir poderem entender. Conseguimos fazer então uma limpeza da toxicidade que está a nível circulatório. Existe um outro produto que eu gosto bastante, com uns fitoterápicos que nós utilizamos muito em limpezas hepáticas. O cardamariano, por exemplo, a alcachofra, tem propriedades hepatotóxicas e limpeza hepática muito interessantes. E nós disponibilizamos, a For Life disponibiliza isto para a equipa da For Life, já sabem isso, mas para as pessoas que nos estão a ouvir pela primeira vez, este super detox tem uma excelente composição, tem as substâncias que nós todos costumamos usar normalmente para desintoxicar o fígado, e é essencial, quando se faz um programa de emagrecimento, desintoxicarmos o fígado e desintoxicarmos o intestino. Em termos hepáticos, vou-vos também aqui só chamar a atenção para um aspecto. A maior parte dos tóxicos são lipossolúveis, ou seja, eles acumulam-se no nosso corpo na gordura. Se a pessoa vai entrar num programa de perda de peso, libertamos muita toxicidade. Se o nosso fígado e o nosso intestino não estão preparados para receber esta toxicidade que entretanto se vai eliminando das células gordas, do adipócito, e não estão preparados para metabolizar estes tóxicos nas vias, nas fases de detoxificação, nós temos essencialmente 2 fases hepáticas, fase 1 e fase 2 de detoxificação hepática. Dizia eu que se a pessoa não tem um fígado competente, estas toxinas podem inclusivamente intoxicar-nos e, portanto, mais do que aquilo que já estamos, porque vão passar por uma fase intermédia em que os tóxicos intermédios são mais tóxicos, digamos assim, do que os primeiros, do que os tóxicos iniciais que estão dentro do adipócito. Então, é muito, muito importante, é muito aconselhável quem quer fazer programas de emagrecimento, começamos por fazer então esta fase de limpeza. Seguida a fase de limpeza, que pode fazer quem quiser aceitar o meu desafio dos 7 dias, podemos fazer 2 dias de fase de limpeza. E já vos vou explicar também, em termos de alimentação, o que nós vamos fazer na fase de limpeza. Vamos seguir então para a fase de reparação. Seria mais 2 dias de fase de reparação. E o que é que nós vamos reparar? O pH do estômago. Como é que nós podemos reparar o pH do estômago? Água com limão. A água com limão ajuda-nos a acidificar o estômago. O nosso estômago tem que estar ácido. Por outro lado, a água com limão vai-nos alcalinizar o corpo. Nós precisamos de um corpo alcalino e de um estômago ácido. Chamo aqui a atenção às pessoas que tomam alguns medicamentos para o estômago, que o façam apenas em SOS e que não os façam de rotina, porque tem muitas implicações do estômago alcalino. Portanto, tentarmos acidificar o estômago e alcalinizar o corpo para também nos defendermos e podermos estar mais eficazes e mais competentes para nos defendermos da questão do vírus. Esta é a primeira reparação que temos que fazer. O pH do corpo funciona como barreira. É uma barreira contra o meio exterior. É a nossa própria barreira, são o pH. Já ouviram que certamente em muitos sites e em muitos grupos onde estão, que toda a gente aconselha a ir fazendo água com limão e fazendo água quente, e dizem que, já ouviram dizer isso seguramente, se o vírus entra e vai para o estômago, ele no pH ácido do estômago, se estiver ácido, ele acaba por
por ser inativado. E, portanto, esta parte é super importante, a questão do controle do pH e a barreira natural, que o pH do nosso corpo acaba por constituir uma barreira natural. Depois, as paredes. A parede do intestino, a mucosa do intestino tem que estar completamente estanque. E para isso, existem alguns aminoácidos, por exemplo, a glutamina, existe também a juba de leão, vitamina B2, que são essenciais para nós mantermos uma barreira, repararmos a barreira do nosso intestino. Depois, reparar todas as membranas, para isso eu preciso do ômega 3. E para que isto tudo funcione e para que o processo de reparação seja bem feito, nós precisamos de minerais e de cofatores, porque senão as nossas reações metabólicas não se dão convenientemente se houver falta de minerais e de cofatores. Nós temos a glutamina. A For Life tem um produto muito concentrado em glutamina, que é o tal aminoácido que ajuda a proteger e a tornar a barreira do intestino saudável, no fundo, a repor a permeabilidade correta intestinal. Existe também o BioEFA, que é um conjunto de ômegas e de gorduras saudáveis que nos ajudam a repor várias coisas, porque o ômega 3, podíamos fazer uma palestra de 1 hora ou mais sobre o ômega 3, podíamos estar um dia a falar sobre as ações benéficas do nosso corpo do ômega 3 e das gorduras, e como é importante manter um perfil lipídico adequado, que é aquilo que a última alimentação moderna das batatas fritas, dos McDonald's, das pizzas, esta alimentação moderna que tem contribuído grandemente para a nossa falta de saúde, tem um grande desequilíbrio entre a relação das gorduras, ômega 3, ômega 6, ômega 9 e essencialmente gordura trans e gorduras hidrogenadas. Portanto, é muito importante repor ômega 3, neste caso da reparação, para podermos ter uma barreira e umas mucosas, as membranas das células eficazes e saudáveis. Depois, minerais. Existe o BCV. O BCV é um produto muito ajustado para o doente cardíaco, para a prevenção cardiovascular. No entanto, eu coloco também, não só na prevenção cardiovascular, eu coloco também na questão de reparação, e eu acho que este BCV, pela sua composição, seria um produto que nós devíamos fazer nesta fase de reparação, porque tem uma concentração boa de vitamina A, que contribui então para uma série de coisas, para o metabolismo da pele, para o metabolismo do ferro, a vitamina C, essencialmente para o sistema imunitário e também para a formação de novo colagênio. As pessoas às vezes que têm rugas dizem, tomam colagênio e não tomam vitamina C, não funciona. Portanto, a vitamina C é fundamental para uma série de coisas. Nesta fase é essencial para termos um sistema imunitário ativo. Vitamina E é um grande antioxidante. Vou passando isto mais rapidamente, porque senão não vamos chegar ao fim dos meus 60 slides. Vitamina B6 e vitamina B12, as vitaminas do complexo B é fundamental, todos temos que repor complexo B, são cofatores de uma série de reações metabólicas. O zinco, sob a forma de picolinato de zinco, 25 mg por dia, é essencial para nós termos um sistema imunitário eficaz, para termos uma tiroide eficaz, e isso é fundamental para o controle do peso. O cobre, transporte de ferro e não só, o cobre funciona como cofator também de algumas reações e é essencial termos uma boa concentração de crónio. O selênio e metionina são antioxidantes essenciais. Todos estes minerais, se nós não estamos mineralizados, vou-vos dizer, isto é como todas as reações metabólicas do nosso corpo precisam de algumas vitaminas e de cofatores. Se eu não estou mineralizada, eu posso comer bem, posso tomar outros suplementos, mas não funcionam as coisas convenientemente. Então, o BCV, além disso tudo, tem fatores de transferência e, portanto, é uma solução excelente para esta fase da reparação. E terceira fase, regenerar, que seriam os últimos 3 dias do nosso programa. O que é que nós vamos regenerar? O microbioma essencial, o microbioma intestinal, é essencial para mantermos saúde, e as enzimas digestivas. Os microbiomas, eu aconselho uma forma de probióticos. Eu pus uns posts há pouco tempo, não vou agora estar a dizer quais são os probióticos, mas podem consultar no meu Facebook ou no meu Instagram. Tem as estirpes e as estirpes de probióticos que eu acho que são mais aconselháveis para especialmente para esta fase, que
temos que ter um sistema imunitário super eficaz. Podem consultar, tem lá todos os probióticos indicados. Relativamente a prebióticos é muito importante e vou falar um pouco mais à frente. Enzimas digestivas, se nós não temos um bom pH primeiro de estômago e uma boa concentração de enzimas digestivas, nós não vamos digerir convenientemente os alimentos chegam ao intestino mal digeridos e depois o que é que acontece? A barriga incha, ficamos obstipados, sentimos-nos a engordar, sentimos com edema, temos gases, temos diarreia, temos obstipação e vem um mundo de consequências intestinais que é a principal coisa que devemos recuperar e regenerar para podermos ter saúde. E agora, a alimentação, o que é que nós temos que comer? Porque neste programa é muito importante fazermos o programa com suplementação e com alimentação. Nós somos, o nosso corpo tem que ter uma abordagem integrada e holística. Se eu posso tomar muito bons suplementos, os melhores suplementos do mundo, estar super bem suplementado, fazer as doses certas da vitamina D3, do zinco, do magnésio, do selênio, do cobre, etc. Mas se eu como mal, não vai adiantar nada. A base, o meu combustível essencial é a alimentação. Então, e agora? O que é que eu vou fazer em termos de alimentação? Eu acho que esta é a parte que todos gostam. Primeiro, a alimentação não é igual para todas as pessoas. Aqui, agora, é que vem a parte um pouquinho mais complexa e talvez seguramente que eu não vou conseguir resolver isto nesta apresentação de 60 minutos. No entanto, eu gostava que ficassem com estes tópicos para mais tarde perceberem, quem não consegue perder peso, rever muito bem estes tópicos que eu vou apresentar neste momento. Conhecer a sua genética. Depois, perceber quais são as nossas sensibilidades e intolerâncias. Excluir os alimentos que não são alimentos, que eu considero e que vou chamar daqui para a frente os não alimentos. Os alimentos funcionais que têm que ser introduzidos na nossa alimentação. E depois, jejum. Ok? Por onde é que eu vou começar? Vamos começar exatamente pelo jejum. O jejum é essencial. Hoje em dia, todos os dias saem estudos super interessantes, super credíveis, muito bem formulados, revisões sistemáticas sobre o impacto que o jejum e a restrição calórica têm no nosso corpo. Para si que me está a ouvir, se quer ter saúde, se quer envelhecer de forma saudável, o que tem que fazer é fazer jejum. Isto é um outro tema, podemos abordar isto mais tarde. Eu só vos vou passar aqui muito rapidamente quais são os impactos que o jejum tem no nosso corpo. Primeiro, regeneração das células imunológicas. Se nós nesta fase ficamos despertos para o facto de termos de ter um sistema imunitário inteligente, porque a maioria das pessoas, infelizmente, só agora, porque chegou aqui o ladrão, é que começaram a pensar no sistema imunológico. Agora, já que estamos despertos para este tema, é importante fazermos um jejum, 12 horas, 14 horas, 16 horas, 24 horas, 48 horas, para podermos ter uma regeneração das células imunológicas, tornar o nosso sistema imunitário mais ativo. Vamos ter uma estimulação da mitocôndria, que é a fábrica de energia da célula e que é fundamental para o envelhecimento, para nos manter saudáveis, e está intimamente relacionada com o cancro também. A correção da diabetes e síndrome de resistência à insulina. A diabetes é corrigida, doentes diabéticos que me estejam a ouvir aqui hoje, pensem que não é necessário, se fizerem jejum, se controlarem isto que eu estou a dizer, a diabetes é uma doença nutricional. Depois, doenças cardiovasculares, o jejum pode funcionar como uma terapia não farmacológica para doenças cardiovasculares. A redução do apetite de doces, acontece muitas pessoas ao fim do dia, apetece comer doce ou comer ou até salgado. Isto, o jejum ajuda muitíssimo. O controlo das doenças cardiovasculares, a redução da inflamação, os tratamentos, ajuda nos tratamentos convencionais com o cancro. Se houver alguma pessoa que esteja, infelizmente, a fazer quimioterapia ou que tenha cancro, pensa em fazer jejum ou dietas cetogénicas, está muito provado. Também melhora também os períodos. Aqui, para onde é que eu estou? Perdi-me agora aqui. Então, os níveis de vitalidade, aumentamos muito os níveis de vitalidade. As pessoas que fazem jejum ao fim de algumas horas, de alguns jejuns,
começam a sentir que têm muito mais vitalidade. A cabeça, a cognição, digo-vos, quando nós trabalhamos de manhã, eu normalmente trabalho de manhã até à 1 da tarde sem comer nada, em jejum, eu acho que a minha atenção está muito mais focada. Controle das doenças autoimunes, vai potenciar os efeitos do exercício físico, é a melhor forma de anti-envelhecimento. E como vimos na semana passada, as pessoas comem pouco, falámos na Okinawa, nos Okinavos, que são, e outros povos, os Huns, etc., comem muito pouco, e não há dúvida que são os que têm mais saúde, mais longevidade. E depois o jejum, remetendo agora um bocadinho ao tema que nós estamos a falar hoje, ele é essencial, fazendo um programa de jejum juntamente com a alimentação, que eu vou falar mesmo daqui a 5 minutos, é essencial o jejum para conseguirmos perder peso e, essencialmente, o mais importante é perder gordura, porque a gordura é que é o nosso problema. Então, o peso, enfim, o problema é a gordura que nós acumulamos no corpo. Relativamente às sensibilidades e intolerâncias alimentares, eu aconselho as pessoas a fazerem testes, até existem hoje em dia testes genéticos, testes de intolerância e de sensibilidade alimentar. Para quem está em casa e não sei, nós vamos nos manter de quarentena pelo menos este mês de abril. Quem tiver disponibilidade estes dias que está em casa e se quiser fazer, existem algumas empresas que disponibilizam kits, nós enviamos, pode-se enviar os kits para casa, fazemos os testes de sensibilidade, faz-se uma recolha na saliva e podemos fazer estes testes mesmo nesta altura. É muito importante, os alimentos que nos provocam intolerância, aos quais nós somos sensíveis, vai-nos provocar inflamação no intestino, nós não vamos conseguir digeri-los e se nós estamos inflamados, nós vamos ter um terreno desajustado e vamos engordar, seguramente porque nos vai alterar o nosso microbioma, por várias razões vamos engordar. Portanto, este é o principal, um dos pontos muito importantes para conseguirmos manter peso. Retirar os alimentos aos quais somos intolerantes ou que temos alguma sensibilidade. Depois, conhecer a nossa genética. Existem pessoas que têm polimorfismos, herdaram polimorfismos. Por exemplo, eu vou falar do FTO, é o polimorfismo mais conhecido. Este polimorfismo dá-nos uma sensibilidade à comida, são pessoas que têm muito mais fome, são pessoas que têm uma alteração do sistema endócrino, quando somos portadores deste polimorfismo. O que é que há a fazer? Não somos reféns deste polimorfismo. Calma, se eu tenho é que saber se eu sou portadora. Se eu for portadora deste polimorfismo, eu tenho que ter uma atitude alimentar diferente. Eu tenho que ter que me inibir de comer determinados alimentos e tenho que ter um controle alimentar diferente. Para quê? Para que os alimentos não funcionem como ativadores deste gene. Eu só estou a dar exemplo do FTO, mas existem muitos genes e que também é um teste que se pode fazer. Quem tiver interesse, eu posso ajudar a fazer este teste. É importante nós conhecermos a nossa genética para perceber o que é que eu posso comer e o que é que me faz engordar e o que é que não, que eu devo comer para ativar os meus genes que eu tenho que ter ativados para me manter saudáveis e perceber aquilo que eu não posso comer. Depois, excluir os não alimentos. O que é que são não alimentos? Não alimentos é tudo aquilo que não são alimentos verdadeiros. É aquilo que nós, infelizmente, no supermercado, as prateleiras dos supermercados estão cheias. É aquilo que, como vimos no início da nossa apresentação, 90% das pessoas ainda têm na despensa das suas casas. São alimentos pró-inflamatórios, alimentos cheios de químicos, são alimentos manipulados, são alimentos com excesso de glúten. O glúten tem uma proteína, a gliadina, que a maioria das pessoas não tem capacidade de metabolizar. Essa gliadina provoca uma alteração da permeabilidade intestinal e está na base de uma série de doenças, nomeadamente doenças autoimunes, está na base de uma desregulação do ecossistema intestinal que existe em todas as pessoas que não conseguem emagrecer. Então, depois temos também a diminuição do consumo do sal. Infelizmente os alimentos que nós compramos no supermercado estão cheios de sal mau, que é o cloreto de sódio e não a flor de sal. Temos também ou o sal inteiro, o sal não refinado. Temos alimentos muito refinados, as farinhas brancas, como sabem, estão cheias de cloro, de tóxicos. O processo de refinação inclui muita toxicidade. Vamos eliminar as gorduras trans.
As gorduras trans são gorduras industrializadas, hidrogenadas, que a indústria fez isso para se poderem manter na prateleira do supermercado durante imenso tempo. E essas gorduras o nosso corpo não as reconhece, são inflamadas e fazem-nos mal. Depois, a detecção das intolerâncias alimentares, que já vimos, e vamos reduzir o consumo de carne. Infelizmente, nós todos comemos muita carne. Como todas as pessoas que me conhecem sabem que eu sou pró-paleo. Acho que a alimentação e a dieta paleolítica é uma dieta muito importante, porque é ajustada à nossa genética, ao nosso DNA, mas não exagerar no consumo de carne. Temos que reduzir o consumo de carne. O homem no paleolítico não comia carne todos os dias. Não conseguia todos os dias ir caçar e ter uma peça de carne, um bicho imenso para comer. E, portanto, não podemos comer carne ao pequeno almoço, almoço e jantar. Nem pouco mais ou menos. Isso não é bom para nós. Vamos evitar carne e comida mais pesada ao jantar e vamos, essencialmente, abrir menos e descascar mais e comer comida mais verdadeira. Isto tem que ser a nossa alimentação. É comida de verdade. Aquilo que os nossos antepassados comiam. Estes são todos aquilo que eu considero os não alimentos. Depois, introduzir alimentos funcionais. O que é que são alimentos funcionais? Alimentos ricos em gorduras boas, são os alimentos, os legumes de muita cor. Todos os alimentos, quanto mais cor tiver, significa que mais fitoquímicos têm, mais nutrientes têm. Os frutos secos, as sementes, a quinoa, todas as leguminosas, as lentilhas, algum grão, algum feijão, para quem não tem muito a perder, é muito importante e pode perfeitamente introduzir. Os ovos é um alimento excelente. Vamos também, o chá verde, por exemplo, proteína vegetal, eu aconselho sempre alguma proteína vegetal. Temos as leguminosas, temos as algas que têm proteínas, os cogumelos, a quinoa, as leguminosas. Vamos introduzir uma peça a 2 de fruta por dia, não introduzir mais do que 2 peças por dia e muita água. A água é essencial, água com limão para nos poder manter alcalinos. O chá verde é importante, podemos beber 1 a 2 cafés por dia, 400 mg de cafeína é também muito importante. Há um grupo de alimentos muito importantes e que tem que existir sempre no nosso frigorífico, que são as crucíferas. As crucíferas têm alguns compostos que têm um poder imenso sobre a nossa genética e inclusivamente, as crucíferas e os sulforafanos dos brócolos são anticancerígenos. Muito interessante e obrigatório incluirmos todos os dias na nossa alimentação. Então, eu tenho aqui uma lista de gordura saudável, que eu penso que já muitas pessoas sabem. De qualquer forma, incluí aqui o óleo de coco, o azeite, a manteiga ghee, o óleo de coco, a manteiga de coco, o óleo de peixe, alguns queijos, as sementes, e temos também os óleos MTC oil. São todas as gorduras saudáveis. Vou-vos ensinar aqui a fazer um batido. É um batido, é uma solução que a todos os meus doentes eu aconselho. Porquê? Porque nós fizemos um batido de manhã, o batido pode ser uma base para pormos tudo aquilo que nós precisamos, todos os nutrientes, e usarmos a alimentação a nosso favor. Ou seja, pegamos nos nutrientes que eu preciso de uma cenoura crua, eu preciso dos frutos vermelhos, eu preciso dos brócolos, e nós vamos pôr esses nutrientes todos no nosso batido. Eu preciso de alguma proteína, eu preciso de alguma gordura, e é isso que nós podemos incluir no nosso batido. Deixo-vos uma receita de um batido oxidante. Este é o meu batido base, que eu faço normalmente todas as manhãs. Brócolos ou crucíferas, frutos vermelhos, 2 colheres de sopa de linhaça, um kiwi, 1 colher de óleo de coco, meio limão, se calhar é melhor tirar uma fotografia a este slide, e uma cenoura opcional para o gosto, para o sabor, coentros, salsa, manjericão, e 1 colher de proteína em pó. Muito importante e é muito saciante pormos 1 colher de produto de proteína em pó. Quero chamar a atenção para este batido: não coloquem proteína sem colocar gordura. Podemos pôr óleo de coco, é uma ótima gordura que podem adicionar no vosso batido, e a proteína. Não é muito interessante fazermos batido só com proteína sem gordura. Começar a adicionarmos uma gordura saudável nos batidos. E a solução da proteína da For Life é uma boa proteína com ótimo sabor,
Podemos pôr uma colher medida no nosso batido de manhã ou à tarde, como entenderem. E esta proteína tem uma coisa fantástica, que são fatores de transferência. Quem nos está a ouvir pela primeira vez, se calhar ainda não sabe o que é que são fatores de transferência, que eu já vou explicar como é que os fatores de transferência nos podem ajudar a manter-nos saudáveis e a envelhecermos de uma forma bem, sem doenças, livre de doenças. Só uma pequena passagem sobre a alimentação. Um resumo, porque normalmente isto é aquilo que as pessoas têm mais dificuldade e que me perguntam, eu vou tentar ajudar aqui. Nós podemos ter um pequeno almoço. Eu sou apologista de fazer apenas 3 refeições por dia. Acho que devemos cumprir obrigatoriamente mínimo 12 horas de jejum. Quem conseguir fazer 16 a 18 horas seria o ideal. Então, acordar, um copo de água com limão e fazer exercício físico, beber um café, pode pôr óleo de coco no café, fazer um pequeno almoço mais tardio, que pode ser um batido às 11 da manhã, meio-dia. Normalmente, ao meio-dia consegue cumprir 16 horas de jejum. Entra com um almoço muito interessante, sem hidratos de carbono, para quem precisa de perder peso, que são as pessoas hoje que nos estão a ouvir, que temos aqui este desafio de perder peso durante estes 7 dias. Portanto, um almoço com muitos legumes de várias cores, legumes crus também, feitos ao vapor, e podemos introduzir alguma carne ou algum peixe, fazer um lanche com uma peça de fruta e uns frutos secos. Pode dizer, eventualmente neste lanche fazemos uma panqueca ou fazer um pão com sementes, com farinhas de sementes, de oleaginosas, farinha de coco, farinha de coco não é oleaginosa, mas fazer uma farinha de amêndoa, fazer farinha de noz, algumas farinhas oleaginosas. Neste lanche podemos fazer uma fruta e passamos para um jantar mais leve. E agora vou-vos dar aqui um conselho. Quem quer fazer o meu desafio dos 7 dias, para vermos quanto peso perdemos daqui a 7 dias, vamos fazer 2 dias, na primeira fase, uma fase de limpeza, em que vamos excluir tudo o que é produtos de origem animal. Fazemos um pequeno almoço, como eu referenciei, um batido, fazemos um almoço apenas com legumes, uma sopa e muitos legumes de várias maneiras, fazemos um lanche, uma peça de fruta e uns frutos secos, e fazemos um jantar também vegetariano. Na segunda fase, ou seja, 3º e 4º dia, vamos introduzir ovos. Fazemos um almoço, a diferença para o anterior seria a introdução dos ovos ao almoço. Ovos ou cogumelos. Podemos fazer uma omelete, uma tortilha, podemos fazer uma fritata, introduzir ovos e cogumelos. O jantar e o lanche manter-se-iam iguais. 3ª fase, ou seja, 5º, 6º e 7º dia, vamos introduzir o peixe e podemos introduzir o peixe ao jantar ou ao almoço. E ovos, portanto temos em alternativa ovos e peixe que podemos fazer jantar e almoço. Vamos fazer estes 7 dias com os suplementos que eu mencionei para as fases de limpeza, reparação e regeneração, e daqui a 7 dias vamos ver que temos aqui todos, quer saber os resultados. Certo? Quem tiver alguma dificuldade, eu tenho este programa nos meus livros, essencialmente o último, o Jovem Saudável em 21 dias, tem o programa de limpar, reparar e regenerar, e tem também uma parte da alimentação de manutenção, que é a alimentação pós-programa. E agora, é isso mesmo, pós-programa, o que fazer? Pós-programa nós vamos ter que analisar o nosso terreno biológico. Normalmente as pessoas que têm peso a mais e dificuldade de perder peso têm uma alteração neste terreno hipoglicémico, têm uma má gestão do açúcar, não conseguem, têm já um síndrome de resistência à insulina, e são pessoas que provavelmente, além de ter excesso de peso, podem ficar obesas e podem eventualmente vir a ter diabetes e doença cardiovascular. Então veem este terreno hipoglicémico que fica alterado. O que é que há a fazer? Portanto, estas são as características desta alteração deste terreno, é a necessidade de açúcar. Às vezes não é só necessidade de açúcar, é uma quebra ao fim da manhã ou ao fim da tarde. São as pessoas que chegam ao fim da tarde mais irritadas e dizem: tenho que ir comer qualquer coisa, ou tenho que ir beber um café, ou tenho que comer um chá para me animar. E são pessoas, às vezes até têm vontade de comer queijo. Este é um terreno que está desajustado e eu vou agora mesmo dizer como é que nós temos que ajustar.
são pessoas um bocadinho com mais nervosismo e hiperemotividade, têm picos de agressividade, não são pessoas agressivas, têm picos que nos sentimos um pouco mais a explodir. Às vezes é isso, parece que vou explodir. E tem a tal sobrecarga ponderal e obesidade que já falámos. Então, o que é que nós podemos fazer? Incluir a proteína, podemos substituir eventualmente o lanche pela proteína, pelo batido, e podemos substituir o pequeno almoço pelo batido. Esta proteína, incluir a proteína no batido, cuja receita eu já vos dei, ou inventarem outros batidos. Aquilo é apenas uma sugestão. Nos meus sites e no livro e no Facebook nós temos montes sempre de receitas de batidos funcionais e que podemos introduzir sempre proteína nestes batidos funcionais. E então, existe um outro produto que eu gosto muito de fazer e que aconselho quem se identifica com o terreno hipoglicémico, que é a canela. Todos nós sabemos que a canela regulariza muito as concentrações de açúcar no sangue e o crómio também. O glucose tem esta composição, regulariza muito a concentração do açúcar no sangue, tira-nos também, porque como normaliza, o glucose junto com este programa alimentar que eu vos estou a aconselhar hoje, vai regularizar muitíssimo os níveis de açúcar, consequentemente os níveis de insulina, os níveis inflamatórios, etc. Com a vantagem também de, mais uma vez, o glucose é abençoado porque tem uma moléculazinha fantástica que se chama fatores de transferência. Ok? Voltando ao nosso eu, se eu ajustar o meu terreno, eu posso eventualmente, e isso nós vamos ver depois, porque normalmente quando nós ajustamos a base, nós vamos não vamos precisar de mais nada e vamos ficar equilibradas. Se não for esse o caso, ou equilibrados. Se não for esse o caso, muitas vezes na pessoa que tem excesso de peso e que não consegue perder peso, acontece duas situações, que é, primeiro, a parte emocional que fica um pouco ainda desequilibrada, especialmente nesta altura de quarentena que nos exige um controle emocional maior, temos que pensar mais, fazer mais meditação, ver menos notícias más, ver as coisas boas, focar nas coisas boas desta quarentena. Todos os dias escrevam quando acordam 3, 4 coisas boas da quarentena. Não vamos focar no mal. No mal está o Ministério da Saúde, estão as notícias, estão as pessoas que trabalham nestas áreas focadas no mal. Vamos focar no bom, porque senão não vamos ganhar com isso. Nós não vamos conseguir ajudar. Vamos nos proteger e vamos focar alguma coisa boa esta quarentena faz ao mundo. Eu já vi várias coisas interessantes. Uma delas é mesmo relativamente ao planeta, que é um tema que eu vou publicar no meu Instagram ainda esta próxima semana. A forma como esta quarentena mudou a rotatividade da Terra é muito, muito, muito interessante. Então, isto para dizer que nesta fase a parte emocional pode estar um bocadinho mais desequilibrada. Existem alguns aminoácidos fundamentais para controlar os neurotransmissores, nomeadamente a tirosina. A tirosina é muito interessante para nos ajudar a produzir dopamina. Dopamina é um neurotransmissor do bem-estar, é um neurotransmissor que eu preciso para quando acordo e dizer assim, que bom, bora lá, vamos lá fazer coisas giras hoje durante o dia e ainda bem, está um dia maravilhoso, ainda que esteja a chover. E portanto, isto é a dopamina que nos faz esta sensação de bem-estar. A bacopa, a ginkgo biloba, o magnésio são outras substâncias e outros fitotrápicos que são muito interessantes no controle emocional, e o Ricol tem todos estes produtos, além de ser constituído e de ter também a tal moléculazinha que nós todos gostamos muito e que se chama fatores de transferência. E para o bem-estar da mulher, mulheres ou menopausa, que engordam. Quantas pessoas, levantem o dedo, quantas pessoas me estão a ouvir que na menopausa começaram a acumular gordura na barriga? Quantas meninas me estão a ouvir, ou senhoras, que antes da menstruação têm mais vontade de comer doces? Portanto, esta conversa é mais dirigida para as senhoras e não para os senhores, mas as mulheres e a parte hormonal das mulheres comanda muito o emocional e comanda muito a vontade de comer doce. Acontece imenso
na pré-menstruação ou na menopausa nós engordarmos por este desequilíbrio hormonal. O BLV tem uma composição excelente, além de ser anticâncro de mama, anticâncro de útero e anticâncro de ovário, tem sementes de linhaça, os linhanos das sementes de linhaça têm uma ação comprovadamente anticâncro de mama, tem também fatores de transferência, tem os brócolos que eu já falei, que são as tais crucíferas, que têm indol-3-carbinol, tem o DIM e as crucíferas têm também os sulforafanos, que são substâncias comprovadamente anticancerígenas. Portanto, o BLV, obrigatoriamente, todas as mulheres tomarem 2 BLV ao pequeno almoço ou à noite, e estando na menopausa ou não estando na menopausa, especialmente se já têm algum distúrbio de TPM. Um produto fantástico que eu gosto bastante e controla muito bem também, obviamente, todos aqueles desconfortos em termos de menopausa. O burn é aquilo que eu menos gosto, mas eu, como sou sincera, eu vou dizer, acho que nós temos que corrigir tudo, ou seja, menos gosto no sentido que, vou retificar, só faz sentido fazer burn se nós corrigirmos tudo o resto. Não faz sentido eu tomar burn para corrigir, para me ajudar a destruir a gordura, porque tem substâncias que são, tem uma forma patenteada pela ForLife que é um lipolítico, portanto destrói um termogénico, destrói a gordura, mas a meu ver não faz nenhum sentido fazer isto sem corrigirmos o terreno. Até porque queria deixar aqui uma mensagem agora para os magros que nos estão a ouvir hoje e que estão aqui na reunião connosco. Tudo isto que eu estou a dizer aplica-se às pessoas magras, porque as pessoas magras não podem comer o que lhes apetece, porque podem ter a sorte de não engordar, mas de certeza absoluta que não têm a sorte desses alimentos lhe fazerem bem, os alimentos maus. Portanto, mesmo as pessoas magras têm que ter um controle rigoroso da alimentação. A alimentação é fundamental para controlar o nosso DNA e a nossa saúde. Nós já vimos aquele slide do jejum. Quem come pouco, quem come bem, quem come pouco e bem, e quem preserva horas do dia, mínimo 12 horas sem comer, são as pessoas que têm maior longevidade e que não têm doenças. Então, vamos lá dizer o que é que são fatores de transferência. Fatores de transferência são umas moléculazinhas mensageiras de imunidade, são umas moléculas, apesar de ser, esta pergunta fazem muitas vezes, porque o fator de transferência é retirado do colostro bovino, apesar de ser retirado do colostro bovino, são apenas cerca de 40 aminoácidos que transferem apenas imunidade, transferem apenas inteligência imunitária e não têm nenhum resíduo do leite, portanto são retirados por uma tecnologia muito sofisticada e que é apenas retirado o fator de transferência e são substâncias que nos ajudam no nosso sistema imunológico e que dão inteligência ao nosso sistema imunológico. São tiradas também do gema do ovo, tanto do ovo como do colostro bovino, e é a mesma substância que existe no leite materno, no colostro. Por isso, ser tão importante as mães amamentarem os filhos e a questão da amamentação, especialmente até 1 ano, 2 anos, é fundamental. A janela dos primeiros 1000 dias é fundamental a alimentação e tem que incluir a amamentação também. Esta é a molécula mensageira, é uma molécula que ajuda nas nossas células do sistema imunitário, ajuda a que elas se multipliquem convenientemente e a que elas reconheçam melhor a questão dos patógenos. Eles funcionam tornando o sistema imunitário mais eficaz, porque vai reagir de uma forma mais rápida perante alguns agentes agressores. Vou também remeter à questão do vírus. Quem faz fatores de transferência, se for contaminado pelo vírus, o sistema imunitário vai reconhecer mais rapidamente porque está mais eficaz, e então aquele período de resposta, que é o período que o sistema imunitário tem para conseguir começar a produzir anticorpos contra aquele vírus, vai ser muito mais rápido, portanto a evolução do vírus dentro do nosso corpo vai ser mais rapidamente antagonizada. E é esta mesma razão, portanto o sistema imunitário vai despertar e vai ficar mais forte, vai reagir mais rápido, e um outro ponto importante é que ele vai guardar memória, e em infecções futuras ele vai se lembrar daquele patógeno que fomos infectados e ele vai reagir muito mais rapidamente. Isto é a molécula e como funcionam os fatores de transferência, e que no nosso ciclo do envelhecimento
que tem a ver com a questão de retirarmos os tóxicos, de eliminarmos, de podermos ter uma atitude positiva, um bom modo de vida, controlarmos a exposição a tóxicos, a nossa alimentação, fazermos uma boa suplementação para termos os nossos genes controlados. Isto chama-se epigenética. Se eu tiver os meus genes controlados, eu tenho um eu saudável, e se eu tiver um eu saudável, eu vou ter um bom sistema imunitário. Se eu tenho um bom sistema imunitário, eu vou ter saúde e vou envelhecer de uma forma saudável e não vou ficar doente. E se for contaminada por um vírus, por uma bactéria, o meu corpo, o meu terreno vai-me dizer não. É persona não grata e vai eliminando esse patógeno de uma forma muito rápida. E, portanto, vamos manter e vamos conseguir manter neste ciclo do envelhecimento saudável. Ok? Então, os fatores de transferência atuam ao longo de todo o ciclo e, essencialmente, diretamente no sistema imunitário e na resposta imunitária. Em conclusão, os fatores de transferência, os vários fatores que levam à obesidade e ao excesso de peso, existem vários fatores, não podemos apenas fazer uma gestão de calorias, quantas calorias comi e quantas calorias gastei. Isso não faz sentido hoje em dia nenhum. Com tudo aquilo que nós sabemos hoje, não faz sentido nenhum essa gestão calórica, por várias razões, essencialmente por aquilo que nós vimos agora. Depois fazer um programa de limpeza, reparação e regeneração. É muito importante começarmos a fazer este limpeza antes de entrar, este programa de limpeza, antes de entrarmos num programa de reeducação alimentar, limparmos o nosso corpo, prepararmos o nosso corpo e darmos uma boa forma ao nosso fígado e ao nosso rim e ao nosso intestino de nos conseguir defender. Esta fase é essencial de fazer este programa. Podemos fazer um programa de 7 dias, vou repetir 2 de limpezas, 2 de reparação e fazemos 3 de regeneração. A alimentação tem que ser o mais personalizado possível, existem vários testes que nós podemos perceber e alimentarmos de acordo com a nossa genética, de acordo com o nosso DNA e de acordo com o nosso corpo, muito personalizada. Retirarmos os não alimentos, que já vos enviei um resumo do que, do que são os não alimentos, são substâncias que o nosso corpo não reconhece e que forçosamente nos vai fazer mal. É a mesma coisa que numa fábrica eu começar a pôr matéria-prima de má qualidade, que as fábricas vai entupir as fábricas e que as fábricas não reconhecem. Respeitar os períodos sem comer, começar a fazer jejuns, mínimo 12 horas, podemos fazer 12, 14, 16, 18, 24, é um tema muito interessante que também podemos mais tarde falar. A importância de corrigir a base e o terreno, se eu tiver um terreno saudável eu não vou engordar e vou manter peso, e usar e utilizar, suplementar-se com fatores de transferência, para darmos um reforço e uma boa resposta imunitária e, essencialmente, estes fatores de transferência estão associados, ou os fatores de transferência, porque é uma molécula ainda patenteada pela For Life, está associada a muitos micronutrientes e fitoterapia que são muito benéficos e que nos ajudam muito a corrigir o terreno e a corrigir os déficits micronutricionais de cada um. Portanto, isto é aquilo que eu tinha para vos dizer. Mensagem final, uma boa quarentena, fiquem em casa, sejam felizes. Quem quiser este desafio, estes 7 dias de BioReset, eu estou disponível para poder ajudar e para vos dar dicas. Vão investigar, há muita coisa já escrita, temos muita coisa nos sites, nos Facebooks, no Instagram, os meus Instagram e Facebook, tudo Alexandra Vasconcelos, no YouTube, tenho também um canal com muitos filmes. Existem livros escritos, existe um curso da Dharma 5, Dharma 5, um curso online, também muito interessante. Tudo isto juntamente com fatores de transferência, eu acho que é uma boa opção para quem se quer manter saudável, quem quer envelhecer com qualidade e quem quer sentir-se bem e viver de uma forma feliz. Muito obrigada a todos e até uma próxima. Foi um prazer estar aqui convosco hoje.